Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Gisele, que é taróloga, e vai nos ensinar, nos apresentar essa arte do tarô que realmente tem muito a nos ensinar, tá bom? Então, se você quiser se apresentar. Ok, muito obrigada primeiro pela oportunidade, Bea. É muito gratificante poder falar sobre isso e poder disseminar quem realmente é o tarô. Sim. Eu me chamo Gisele, eu trabalho com tarô há cerca de 1 ano, mas já estudo ele há mais tempo, né? É uma curiosidade muito antiga, né? Eu já tenho isso desde criança, do manusear cartas, do baralho comum mesmo, né? E depois fui descobrindo o tarô, então também comecei meio receosa, tinha um pouco de medo, voltava, olhava. Mas, enfim, eu fui tomando esse rumo, né? Como eu falei, a minha formação, como eu estava comentando contigo, a minha formação acadêmica é biologia, então eu sou bióloga, trabalho com educação ambiental. Para trabalhar com educação ambiental é necessário tu ter um vínculo muito afetivo para dar sentido ao que tu fala. E o tarô, ele me traz muito isso, assim, eu acredito muito nisso. Qual é o vínculo que eu tenho com aquela carta que se apresentou a mim? Então, esses vínculos é que vão revelando quem é você, o que você sente, que é o tal do autoconhecimento, que é o meu objetivo nesse trabalho com o tarô. Então, eu trabalho para o autoconhecimento de quem vem procurar essa ferramenta, né? Ele não é adivinhatório, eu não trabalho com esse viés. A gente pode fazer previsões curtas, mas isso se estabelece tu com o teu tarô. Então, eu estabeleço com ele algumas regras do nosso jogo de trabalho, né? E a minha prioridade, a nossa prioridade é o autoconhecimento. Então, esse é o meu objetivo com essa ferramenta. Perfeito. Desculpa, se puderes explicar como que funciona, que tu mencionasse, né, da biologia, da ciência, como que funciona essa ligação entre ambos? Então, cientificamente, nós somos todos partículas, né? E partindo desse princípio de física quântica, a gente sabe que as partículas, elas têm uma ligação de repulsa ou de união, né? Então, tudo é energia. Como que eu vejo que a gente pode trabalhar o tarô e como que ele está ligado à ciência? Porque se eu estou ressoando tais energias nesse momento, eu não vou pegar uma carta X, eu vou pegar a carta Y. Certo. E essa carta vai revelar a minha energia. Interessante. Então é um ponto de vista muito reto e científico para algo que as pessoas acham que é somente místico, né? Então assim, eu com formação científica, eu olho para o tarô de uma forma muito exata. Então eu calculo literalmente qual é a energia da carta e eu apresento ela pra ti. Tu vai me dizer assim, Gisele, eu não ressoo com isso. Eu não ressoo com essa energia. Aí eu vou fazer outra pergunta. Por quê? E aí começam as perguntas, desvendando. E no final a gente sempre chega naquela energia lá. Porque tu não sabia disso. Mas o tarô me trouxe, então por que ele me trouxe? Talvez era algo que estava ali, mas a pessoa não estava identificando. Não percebe. E aí é um trabalho de investigação. E o biólogo, ele é muito investigativo. Porque eu só olho para um ambiente, eu só sei o que o ambiente me apresenta. Mas ele não me diz. E eu tenho que pegar isso e juntar com aquele. E as pessoas também são um grande ambiente. A gente é um grande ecossistema. Então, tu me apresenta isso, mas tu fala aquilo. Eu digo, então, a gente vai encaixando, perfeito. Sabe? Muito interessante. É muito bom, assim, é muito gratificante. E como eu tenho essa ligação com a terra muito forte, questão natureza, desde criança também, eu comecei a linkar essas questões dentro do meu trabalho também, né? De fazer a pessoa entender, se compreender, se respeitar. Isso é o princípio, né? A partir dali tu respeita o outro, o diferente, seja um animal, seja uma pessoa, seja uma bactéria, qualquer coisa que é diferente de ti, se tu se respeita, tu respeita o próximo. Então eu uso esses princípios na educação ambiental e uso os princípios da ambiental dentro do tarô. Certo. Perfeito.
a gente junta, né? Que a gente Sim, cada um sim. faz o seu, né? E é muito interessante porque daí você, com todo o seu conhecimento, você consegue transmitir algo único, né? E cada um tem uma mensagem única, exatamente. Porque afinal, né, como você falou, ele tem toda essa exatidão, né? Ele tem todo esse conhecimento, essa sabedoria, mas também a forma como você lê, ela vai enriquecer, Isso. porque, querendo ou não, assim você consegue ser o mais fiel, né? Querendo ou não, Exato. quando a gente é o que nós somos mesmo, a gente é o mais fiel O possível. mais verdadeiro possível. Perfeito. E eu posso te dar, podes abrir o tarô comigo e sair essa carta. Eu vou te ajudar a entender ela de uma maneira. Certo. Se for outra pessoa interpretando, outra ponte que eu digo no tarólogo, Sim. eu chamo ponte, né? Show. Se uma outra ponte vem aqui e te abre a mesma carta, talvez ela te traga outro aspecto, porque na leitura dela funciona assim. Sim. Então é algo bem único, eu acredito muito nisso, assim. E também não deixa de estar certo, né? Cada uma é não uma deixa, visão. porque, como tu disse, não há verdades absolutas, existem verdades, né? Sim. Isso que é importante também, porque às vezes as pessoas consideram que, não, esse daqui ele me falou isso e o outro falou aquilo. Alguém está mentindo, mas não. Não. Há um ponto de ligação. Perfeito. É que eu até gosto de trazer esse ponto, porque às vezes as pessoas consideram que, charlatão. Existem sim pessoas, com certeza, que não têm formação e acabam transmitindo algo errôneo, mas muitos realmente só têm uma interpretação única, né? Então é importante respeitar isso. Exato. E essa questão é muito importante também, porque, como eu disse, é uma oportunidade de abrir que é o tarô, justamente para poder identificar e desmistificar algumas coisas relacionadas a ele, mas também identificar quem não trabalha com a devida seriedade, né? Então, promessas, alguém que te diz vai ser assim, não, nada vai. Não acredite nisso. Olha, existe esta possibilidade, porque tudo são possibilidades. Sim. Né? Então, aí a gente começa a perceber quem tá ali na entrega ou quem tem outras intenções, né? Sim. Que eu acho que não são as do tarô, mas que se usa, né? Sim. Assim como se usa tantas outras coisas também, né? O que seria, de forma bem abrangente, assim, o tarô, para quem nunca ouviu falar? Ótimo. O tarô, ele é um oráculo, né? Então, a gente pode entender o oráculo não necessariamente como o adivinhatório, mas a gente pode entender oráculos como ferramentas, como se fosse um lápis, um pegador, uma borracha, uma ferramenta. E essa ferramenta, ela pode ser interpretada. Aí vem a interpretação de cada um, sem fugir do que realmente a carta é, né? Uma das interpretações que se pode fazer com as cartas do tarô, né? Depois eu vou mostrar, elas são divididas, tem os arcanos maiores e os arcanos menores, mas uma das interpretações é você olhar o número e o naipe. Então, tu faz uma leitura, por isso que eu disse, é muito objetivo. Tu junta o número e tu junta o naipe, né? Por exemplo, esse aqui. 4. Todo 4 tem uma simbologia geral. 4, quadrado, o raiz, isso é um lado estrutural, isso são lados positivos. E todas têm o seu lado luz e o seu lado sombra, que nem a gente. Sim. Tá? Todo mundo é terra, todo mundo tem dia e tem noite. Sim. Não tem nada de errado nisso. Com certeza. Né? Então, aqui eu tenho a interpretação do número. Mas isso está ligado às copas. O naipe copas se refere à água. A água no corpo humano são as emoções. Portanto, eu concluo que são águas paradas, águas apegadas, emoções que eu me apeguei. Por isso que tem um rapaz olhando de uma forma assim desanimada, meio para baixo, para as emoções que já passaram. Porque foram muito boas. E por que eu sei que elas foram muito boas? Porque as copas estão em pé. Se essas copas estivessem caídas, então elas estão derramadas, são tristezas. Aqui não teve nada de errado. Só que ele se apegou. E ele não vê os presentes que Deus dá. Oportunidades, novas ideias, novas mudanças, novos amores, novos trabalhos. Porque ele tá com os olhos voltados. Interessante. Entende? E eu sei disso porque a carta 3... eu queria achar ela aqui. Será que dá tempo? Rapidinho. Claro, fica à vontade. A carta 3 de copas,
ela é uma carta muito boa. Quem viveu o momento 3 de copas em sua vida, viveu muita felicidade. Então, consequentemente, acha que a vida inteira tem que ser daquele jeito, mas não é. Entende? Porque o 3 de copas é o 3. O 3 é a celebração, é a alegria, é as amizades, é o bem viver, sabe? Viver tranquilo. E claro, isso é muito bom. Todo mundo quer. Sim. Olha aqui quem é o 3. Entende? Olha aqui, ó. Então eu me apego, é isso aqui, ó. Eu tô aqui olhando pra cá. Eu não tô subindo, eu não tô vendo o que Deus tem pra me dar. Porque pode ser que eu diga que só aquilo que é bom é o que eu quero, mas não. O que é ruim também tem a contribuir. Sim, com certeza. E às vezes a gente aprende muito mais com as coisas ruins, né? Então é uma carta que me diz que essa pessoa tá estagnada. Ela tá parada, ela tá de braços cruzados pra vida. Entendi. Entende? Aí tu vai montando o joguinho. Certo. E é um jogo, literalmente. Sim. E quantas cartas geralmente tem um número para se abrir ou vai muito da pessoa e do momento? Não, existem jogadas pré-estabelecidas já há muitos anos, né? O tarô é um oráculo muito antigo, né? Então, existe alguns jogos pré-estabelecidos. Geralmente, a gente faz o jogo que a gente tem de 5 cartas, esse é o básico. Pode ser começar fazendo com 3, que é passado, presente e futuro, ou tu dá perguntas específicas para esses 3 lugares aqui. Certo. Por exemplo, assim, eu tenho 2 oportunidades de emprego. Uma é nessa cidade e a outra naquela cidade. Certo. Então, quando eu peço para te tirar do tarô, eu determino que esta carta é daquela e esta é dessa. Então, depende muito da situação. Sim, tá? sim. Depende muito da situação. Dá para fazer várias possibilidades. Dá para fazer várias jogadas com vários números de cartas, que geralmente vão entre 10, 6, sempre números que a gente... Existem algumas prontas, mas tu também pode inventar as tuas. Certo. Sabe? Mas tem... Eu digo assim, eu tinha visto um que também são 7 cartas. Também tem? Tem vários tipos de tiragens. Tá. E cada local onde eu boto a carta tem um significado ou uma pergunta. Então não são só 5 cartas. Entendi. É aqui, é lá, porque o aqui significa isso, o ali significa aquilo. E quando a pessoa... Eu não sei, assim, você que vai dar as cartas, a pessoa vai tirar, como que funciona? Eu determino as perguntas e posições. Tá. A escolha das cartas é ela que faz, porque o tarô fica aberto. Então eu me conecto com esta carta. Então ela, aqui tem uma energia. Sim. Entende? Então é por isso, a pessoa tem que tirar, porque ela que vai estar reverberando. Isso, perfeito. Exatamente. Certo. E quando eu não estou presente, eu me conecto nela. Não então, entendi isso. Quando eu não estou presente, que eu digo, é quando a gente faz online. Então, eu não tenho a presença da pessoa pessoalmente. Certo. Mas não dá certo? Dá. Porque isso daqui é um tubinho de minhoca, é um canal. Sim. Então, é uma conexão. E se a gente pensar também que não tem essa questão do tempo e espaço, você consegue se conectar independente. Exatamente. Por isso que eu faço chamada de vídeo. Porque eu quero ver com quem eu tô. Show. Entende? E aí eu me conecto nela e eu vou dizendo, posso tirar? Pode. Posso parar? Aqui. Tá. Então é ela que me direciona. De toda forma, ela está ali presente, ela né? Tá presente. Legal. E também, e até você falando isso, me trouxe uma questão. Vamos considerar que eu não esteja, por mais que eu estou aqui, mas eu não estou presente, eu estou aérea, pensando... Certo. Aí como que funciona? Porque a pessoa realmente ela não está conectada, né? A carta, ela vai mesmo assim trazer algum benefício ou vai ser algo... Ela vai te trazer os benefícios que tu podes atingir naquele momento. Sim. Porque se tu entrou numa sessão de tarô e tu saiu dela, inconscientemente ou conscientemente tu estás aérea, é porque talvez tu não estejas preparada para ouvir tudo que tem ali. Sim. Então tu só vai... Todo mundo é assim, até os que estão presentes. Mas tu só vai se conectar com o que tu realmente precisa saber nesse momento ou com o que tu estás preparada para absorver ali, né? Porque, mas no sentido assim que, só para eu entender, seria a mesma carta ou talvez viesse uma carta... Talvez venha outra. Certo. Talvez venha outra. Entendi. Porque a impressão que tu precisas ter é essa. Isso já é certo. É certo. Entendi.
Não, eu pergunto porque assim, eu imagino, não sei se é, né, que cada carta ela tem sempre algo mais profundo que você pode Sim. observar. Então, também essa questão de estar conectado, a pessoa consegue ir tirando mais a respeito. Mas também ela pode sim vir tirar outra carta porque ela simplesmente não está tão... Não, exatamente. Que talvez tá. impressione mais. Ou talvez mantenha ela tranquila, porque Sim. existe muito isso. As pessoas querem muito se conhecer, querem muito, Só que... mas na hora do fazer, dá medo em todo mundo. Então tu pode dizer pra mim assim, não, eu quero ver, mas tu não estás preparada. Sim. Então não vai ser te mostrado nada do que tu realmente não possa entender. Certo, isso. É providencial, isso não é eu, não é o tarô. Isso é uma lei que funciona e tem que ser assim. Como que você faz, né, para abrir o tarô? Não é algo assim leviano, né? Isso, é. Então, eu faço uma preparação, né? Eu tenho as minhas orações, os meus procedimentos, digamos assim. E aí, eu sempre peço que a pessoa também faça uma meditação. Não é para ficar 1 hora, não. É uma introspecção. Solta do momento presente, né? Faz uma respiração. Eu passo um incenso, porque eu peço que a pessoa se conecte. E o mais importante, que ela se conecte com o coração dela. Porque é dali que a gente quer essas respostas, né? Sim. Então, eu dou esses 10 minutinhos antes de conversa, de respiração, para a pessoa se internalizar, né? E essa preparação é bem importante. Então, não há uma preparação, assim, um dia antes de não comer carne, alguma coisa assim. Não há necessidade disso. Poderia, se eu estabelecer, mas no meu momento eu não vejo essa necessidade. Certo. Mas na hora que a gente vai abrir o tarô, então eu peço que por uns 10 minutos a pessoa dê uma baixada na energia, uma respirada, uma conexão com o que realmente ela quer, né? E caso não faça isso, pode acabar gerando aquilo que a gente mencionou, da pessoa estar... A gente pode abrir para outras coisas interferirem que a gente não quer, né? Então, a gente deixa bem estabelecido o que a gente quer. A gente quer ver a tua energia, o teu momento. Então, nada que te tire de ti é interessante aqui. E isso entra drogas lícitas, não lícitas, as ilícitas, todas elas, né? E até o nervosismo, a ansiedade, isso também te tira de ti. Sim. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos se centralizar. Também não estar comendo na hora, né? Porque eu digo, também não pode, né? Eu digo assim, vai atrapalhar. Pode atrapalhar, Não é que não pode, mas assim, aguarda, é só 1 horinha, né? É só um momento que a gente vai ficar conversando ali, né? Sim. Então que tu estejas... Aí vem e peço exatamente isso. Que tu estejas totalmente presente aqui. A gente ancora pelo coração, né? Sim. Como que a gente poderia trazer essa lucidez para as pessoas que realmente estão presas naquela ideia de que esse é um jogo de adivinhação, de azar, que não vai, né, ser algo bom? Como que a gente pode desconstruir isso para as pessoas realmente... Ótimo, muito boa pergunta. Primeiro, né? De fato, tu precisas... Ao acessar, se for acessar, acreditar que aqui vai te enriquecer de alguma forma. Não dizer, mas eu não quero acessar. Eu não quero abrir tarô, mas eu gostaria de entender. Então, é necessário compreender isso daqui como um conhecimento milenar da humanidade. Que é exatamente isso que a gente conversou. Foram pessoas que desenharam e interpretaram os nossos sentimentos e representaram através de todas essas imagens aqui, né? Porque se a gente abrir todas essas cartas, na idade que a gente tá, já a fase adulta, tu já sentiu tudo isso aqui, em algum momento da vida, né? Então aqui não tem nada que não exista em nós. Sim. Né? Então, eu, até como cientista, me entreguei e me conectei por física quântica, pela explicação que a quântica me traz, de que se eu tenho essa energia e ressoa essa energia, eu vou me conectar com esta carta, né? Isso para mim é uma explicação muito palpável, porque eu também precisava disso, né? Então eu consigo entender assim. E a outra coisa é entender que nada é permanente. Então tu vais me dizer assim, nossa, a gente abriu um jogo que me disse aquilo tudo veio a minha... Só que eu mudei tudo na minha vida. Então, quando tu voltar, vai haver outro jogo, porque nada é permanente. Então, não adianta a gente tirar a carta, por exemplo, do imperador
e tu achares que a vida inteira tu és um imperador. Não. Naquele momento. Naquele momento tu estás agindo, tu tens estas questões para tratar, mas tu podes evoluir, tu podes enriquecer esse imperador. O que tu podes fazer por ele, né? E para quem não tem interesse em abrir, mas de conhecer, pega o baralho comum. Pega o baralho comum, aquele baralho comum, ele é riquíssimo, assim, de tu fazer essas análises do número, né? Do naipe, ou estudar aquele naipe, né? Então, esses estudos, eles esclarecem muita coisa pra gente. Então, o que eu diria, se a pessoa tem muito interesse, entre em contato. Não há forma de matar o interesse se não for assim. Com certeza. E pode-se começar com o baralho comum, né? Sim. Abre 3 cartas, dá uma olhada, vê se aquilo faz sentido. É preciso... Eu pesquisei muito sobre numerologia para entender o número. Sim. E aí conectei com os naipes, essa é a minha leitura, né? Mas ele eu diria assim, ó, é um bom conselheiro. Sim. É um bom conselheiro, né? Então, se tu busca um conselho e não consegue conversar diretamente com um familiar, uma pessoa de mais idade, o tarô é um conselheiro de muita idade, com muita sabedoria. Ele é um organismo vivo, eu trato ele como um organismo vivo, né? Então, eu converso, eu troco, eu limpo, Legal. Porque ele é vivo, ele traz vida aqui, né? E a gente estabelece ele é meu sócio no trabalho, então a gente estabelece pontos de trabalho e pode-se começar assim. A gente tem muitas escavações e vestígios rupestres, milenares de como foi o nosso planeta. E tá tudo ali guardadinho, a gente só tem que acessar. Sim. Aqui também é a mesma coisa, só que é de emoções. E as pessoas não conhecem as suas emoções. Sim. E elas têm medo de acessar. Então eu diria que isso daqui é um sítio arqueológico emocional. E ele vai te dizer, agora tu estás assim. Agora tu precisa descobrir isso em ti. Né? E é como eu falei, não quer acessar a ferramenta? Não tem problema. Existem outras, né? Ela é uma delas. Mas assim, que desvencilha de fato uma pessoa no seu aspecto interior, que junta tudo, eu não vejo nenhuma mais completa que o tarô. Porque ele trabalha o teu aspecto mental, material, emocional, espiritual e superior. Perfeito. Então, nós somos formados pelos 4 elementos Sim. e, consequentemente, as cartas vão representar os 4 elementos. Então, essas 56 cartas aqui que a gente chama de arcanos menores, elas falam mais da vida cotidiana, a vida prática. Esse daqui, como é... Opa! Esse aqui, os arcanos maiores, então eles falam do superior, do que é mais... que a gente não é tão palpável, a gente não vê, mas é o que nos move. Certo. Digamos que, sim, seria como você falou, um da nossa vida no dia a dia, o outro vai falar talvez mais da questão da nossa missão, de como que a gente poderia se dizer. Exatamente.